Bom, então iniciamos aqui o nosso terceiro painel com mais belíssimas palestras. A gente está muito feliz aqui com o evento e não esperávamos diferente pela qualidade de todos os palestrantes aqui reunidos. Eu já passo então a palavra à querida amiga, professora Margot Sartori. É um prazer imenso tê-la conosco aqui, com o tema do Código ao Mercado, reconstruindo o ensino do direito empresarial na formação jurídica contemporânea. Muito obrigado, minha amiga, a palavra é sua. Agora sim? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar essa mesa na pessoa do nosso presidente, professor Cláudio Carneiro, e que muito me honrou com o convite de participar do primeiro seminário do ensino jurídico, por várias razões. Primeiro, pelo convite em si, mas logo em seguida, pela comissão ser uma comissão chamada de ensino jurídico. Em regra, as comissões são comissões profissionais, técnicas, e hoje a OAB inaugura com o nosso presidente um novo paradigma. Um novo paradigma em relação à preocupação da OAB em relação à formação do seu advogado. Isso é extremamente importante. A comissão é uma comissão ativa, com membros maravilhosos, integrantes, e acredito que esse evento é um evento que vai marcar o início de vários encontros nossos. Bem, o meu tema é um tema que vai traçar também, como os colegas que estão aqui, um segmento específico sobre a figura do direito empresarial e o ensino jurídico. Ouso até, e com muita permissão, pedir ao nosso presidente que talvez me deixe alterar o nome do nosso seminário. Ao invés de primeiro seminário do ensino jurídico, poderíamos, em expressão sinônima, falar qual a formação acadêmica e profissional que queremos para o nosso novo advogado. Ao invés de primeiro seminário de ensino jurídico, poderíamos também substituir o que queremos no século XXI para o novo perfil do advogado. Esse é o sentido da profundidade do ensino jurídico para a formação desse candidato. Vejo aqui também alunos, agora estão somente um, mas está aqui. E o que eu quero falar é que a figura do direito empresarial nem sempre ela foi chamada de direito empresarial. Estou aqui com um colega, professor Leonardo, que compartilha comigo a cátedra, e sabe que por anos nós tivemos uma questão importante desse direito ser chamado de direito comercial. A história é longa, muito longa, mas se confunde com a nossa própria história. A vinda da família imperial, 1808 para cá, fez com que hoje nós estivéssemos aqui, debatendo e refletindo sobre essa questão. Vir para o Brasil, uma decisão não muito voluntária, mas fugida das tropas napoleônicas, fez com que o comércio também fosse destinado para cá. E com isso, nós tivemos uma intensidade e uma necessidade de regras e normas que ponderasse sobre a figura do comércio até então naquela época. A coisa foi numa crescente tão evolutiva que em 1827 nós tivemos a formação dos nossos 2 primeiros cursos jurídicos no Brasil. Daqui a pouco, quase 200 anos, que foi em São Paulo, no Largo de São Francisco, e a outra em Recife. Lá, naquela grade curricular daquela época, o direito comercial já postulava
como uma disciplina obrigatória e nunca mais saiu. Da mesma forma que civil, que vocês estudam, que penal, que tributário, é uma disciplina obrigatória. E o que nós mudamos daquela época até os dias de hoje, né? O mundo mudou. E se o mundo mudou, o mercado muda e o ensino tem que se ajustar a essa transição. É importante, e eu anotei algumas questões aqui que eu não posso deixar de falar, mas é importante que em 1850 nós tivemos o primeiro Código Comercial. Sim, ele continua vigendo até hoje. Capengando, né? Algumas normas importantíssimas já estão em outros diplomas legais, mas o direito marítimo lá está, pacato, quietinho, mas ainda vigendo. Isso significa dizer que nós não podemos ter uma legislação dessa magnitude de 1850 nos dias atuais, onde painéis anteriores postulavam sobre inteligência artificial, métodos de conciliação de conflitos, a importância processualista. É inconcebível. Há e urge uma necessidade. É bem verdade que eu tenho coisas boas para trazer para vocês. A primeira, e que muito me alegra, foi o profissionalismo da cátedra. Há alguns anos, e eu cheguei a pegar esse tempo na minha formação, eu tenho 35 anos de formada, o professor de Direito Comercial na época era aquele que estava com pouca turma. E ele era a sua formação de penal. E como não tinha ninguém para ministrar, ele ajudava. Ele era professor de civil e dava uma ajudinha em comercial. E assim nós vivíamos com essa carência acadêmica de formação do profissional nesse segmento. Então, percebo que com o avançar dos anos, nós tivemos esse segmento tendo um impacto muito grande para o profissional, ele se especializando, se aprofundando, a academia hoje querendo um profissional formado nesta área, e o fato é que ele passa a ter uma importância muito grande e de grande modificação. Se nós transportarmos de 1850 para os dias atuais, é fato que nós temos um currículo que merece uma adaptação urgente. Além da toda a tecnologia, além da redução de conflitos, que é uma característica do direito empresarial, e isso é muito bom, aluno, você perceber. Porque se algo te dá uma intranquilidade de litígio, de fazer fórum, de ter que fazer do seu dia a dia o embate judicial, não que não tenhamos, mas a carga máxima de direito empresarial é negocial, é consultiva, é um olhar para dentro da empresa, de modo que, para aqueles que têm esta característica, é um viés importantíssimo na área do direito. É importante também que se verifique que esse profissional, e as universidades olhem com carinho para isso, que não é possível mais você ter um direito empresarial numa formação acadêmica reduzida em 2 períodos, 3 períodos. Há necessidade, como na minha época, de 4, de 6. Há necessidade de uma carga interdisciplinar muito pontual. Não se abre mais, hoje em dia, o código, lê o artigo e aplica. Isso acabou. Hoje,
Você tem que ter uma crítica reflexiva sobre aquilo que você está postulando e demandando para um cliente. E isso requer um conhecimento mais abrangente do que só aquela área que você atua. Especificamente nós, em direito empresarial, temos vivenciado a vinda da inteligência artificial, se o presidente me permite não voltar ao assunto, mas necessariamente não posso me afastar, de startups, por exemplo, que hoje no Brasil somam mais de 400 startups voltadas para direito e inteligência artificial. Nós somos também, dentro dessa figura do Legal Tech, que eles chamam, o direito voltado para a inovação, muito ligado à figura do direito comercial. Ele hoje mudou de nome, chama-se Direito das Empresas. Por essa razão, uma forma mais ampla. E requer do seu estudante, daquele formador, um olhar diferenciado. Eu trago para a gente refletir 5 ponderações. Primeiro, que esse profissional seja um consultor estratégico. Sim, por toda a vida brigamos muito. O litígio era uma arma, e aqui já foi falado essa tarde, era uma arma única para que você demandasse a favor de um cliente. O direito empresarial requer uma ponderação de redução de ações judiciais. É uma política que nós chamamos de ganha-ganha. A redução de litígio não expõe tanto a marca de uma empresa perante os seus funcionários, internamente, perante o seu cliente, perante o seu consumidor. Imagine você, se você lê no jornal que uma empresa está com sérios problemas com o carro que não faz o recall e que não atende, é bem provável que você, não estando na demanda, reflita se você vai ou não adquirir aquele carro. De modo que a exposição da sua marca te fragiliza. O gasto com honorários, a eternização da judicialização, o esgotamento de uma ação, eles não estruturam a figura desse segmento que eu estou apresentando para vocês. Nós temos aqui, então, nesse primeiro desafio, nessa primeira proposta que eu coloco sobre a figura desse profissional nessa área, essa questão, voltada para um consultor estratégico. Chamo de consultor estratégico, ele não abandona o direito, mas ele olha além da lei. Ele alcança o que o cliente está pedindo sobre aquela empresa. Será que realmente vamos ter que propor uma ação de recuperação judicial? Será que é caso de falência? Qual é a ordem em que seu cliente vai receber aquele crédito? É o último? Não peça falência. Ligue, negocie, parcele. A relação tempo e satisfação é ponderada aqui. Por isso, esse consultor tem que fazer uma estratégia. O segundo elemento desse profissional hoje é um profissional ético. Sim. O direito, ética, moral, eles estão nas nossas primeiras aulas, e aqui estão os meus alunos que não me deixam mentir, fomentando que a norma jurídica ela está em paralelo a outras normas intrínsecas de convivência, de formação. O advogado deve ser ético, temos um código de ética, mas no mundo dos negócios, quando a palavra de ordem é lucro, quando a palavra de ordem é dinheiro, é complicado. De modo que esse profissional, ele tem que saber que a empresa vai continuar a perquirir lucro, senão ela vai fechar. Mas o organismo dela vai além do lucro. É o lucro com valores, é o lucro com propósito, é o lucro respeitando a missão da empresa. Por isso,
quando a gente fala desse segundo desafio desse profissional, não estude só direito empresarial. Agregue outras ciências que nós profissionais tivemos que nos reinventar. Falar de compliance, e o professor Cláudio está aqui que não me deixa mentir, falar de ESG, Environment Social Governance, falar de boas práticas, de sustentabilidade, de equilíbrio da conduta, respeitando o tripé da sustentabilidade, da pessoa, do dinheiro e também do meio ambiente, é uma palavra de ordem, que o profissional tem que estar pronto para isso. Não adianta. Por quê? Porque senão o contador faz isso. O contador hoje faz contrato social, o contador hoje faz conta, parcela junto ao fisco. Ele faz tudo antes do cliente perquerir. Então, assim, a dor da consulta e encaminhar para esse lado é muito mais satisfatória do que qualquer outra coisa. Por isso, ético, ágil, lucro sim, mas com valores, com missão. O terceiro ponto, presidente, já estou finalizando, é ser mediador e negociador. São técnicas. São técnicas que você vai agregar na sua formação. Durante o curso, se aperfeiçoe em uma língua estrangeira. Durante o curso, se aperfeiçoe em técnicas paralelas, cursos extracurriculares como negociação, como arbitragem, se assim você quiser, né? Faça de conciliador, porque isso vai ter um resultado positivo num determinado momento. O conflito envolvendo dinheiro, às vezes envolve família, às vezes envolve sucessão, e você tem que perquirir com essa sensibilidade para fazer, às vezes, um ajuste rápido e necessário. Em quarto ponto, a interdisciplinariedade. Economia, administração, contabilidade, todas as áreas de grandes significados estão envolvidas com essa disciplina, né? É certo que nós temos as diretrizes curriculares nacionais de 2018, determinada pelo MEC, e como uma determinação que os currículos e as grades curriculares sejam ajustadas à interdisciplinariedade. E direito empresarial foi contemplado para ser uma dessas disciplinas. A forma de composição de conflitos, a formação prática e profissional muito carente dentro da formação desse segmento, a figura de novos direitos, como o direito digital, o aluno mais participativo e ativo nessa formação cognitiva, crítica e reflexiva, e a integração dessas disciplinas são as diretrizes curriculares nacionais que as instituições superiores estão se adequando na medida do possível. Se um dia você quiser saber se a instituição que você escolheu está seguindo tudo isso que nós estamos pregando hoje aqui, desde a manhã, com participações maravilhosas, com a figura do desembargador Sérgio Cavalieri, o site do Ministério da Educação, o EMEC, vai te dar essa resposta. Então, você vai ter ali o Cadastro Nacional das Instituições de Ensino Superiores. E lá você vai conseguir saber, porque é o que nós defendemos. Essa comissão defende a qualidade de ensino e o direito comercial está dentro dessa questão. Bem, eu encerro a minha fala, presidente, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo os colegas aqui, dizendo que a história do direito comercial, hoje empresarial, ela nasceu de uma intensidade política e econômica, e hoje a sua transformação se reflete também na mesma intensidade. O desafio aqui perante os colegas e meu, todos os professores, alunos, é formar advogados capazes, né, de transitar do código ao mercado com protagonismo, com profissionalismo e com ética.
é assim que eu me despeço, com um futuro de ensino de qualidade para todos nós que nós queremos construir, presidente. Obrigada. Bom, iniciamos aí a terceiro painel com grandes aulas. Eu queria fazer um registro aqui, professora Margot. Os professores vão entender, né? Nós fomos vizinhos de porta nas universidades durante anos, né? Vizinhos de porta, porta com porta. Minha sala era uma, a sala dela era outra. E assim foi durante muito tempo, né, professora? Bom, muito obrigado pela sua... muito orgulho. Bom, muito obrigado pela sua palestra. Eu vou passar então a palavra aqui ao professor Leonardo Pessoa, também um querido amigo, já, como eu disse, temos relações com todos aqui, cada uma de um jeito, mas com o professor Leonardo, por exemplo, já fizemos alguns livros juntos, né? Ele que, além de membro da nossa comissão, também está como secretário adjunto da Comissão de Estudos sobre Recuperação de Ativos e Fraudes Internacionais daqui da UAB-RJ. Então, professor, muito obrigado, muito nos honra a sua presença, assim como também da professora Margot, da professora Letícia. A palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente em mais um evento de sucesso aqui da comissão, ao lado de tão ilustres palestrantes, professores, queridos amigos, né, que estão aqui desde do horário da manhã, né, com excelentes palestras. Eu gostaria só de solicitar o passador. Eu não sei se o passador não está aqui. Você ficou com o passador? Latif levou. Latif, vai. Opa! O passador foi dar um passeio. Perfeito, muito obrigado. Bom, o meu tema é um tema que eu gosto muito, né? Vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e o ensino jurídico, os desafios do ensino jurídico diante da inteligência artificial. Então vamos lá pelo tempo, né? Deixa eu até marcar aqui, eu esqueci de colocar meu timer aqui. Bom, aí tem o meu currículo resumido e basicamente é só para dizer que a minha formação é como advogado e professor, né? Dou aula desde 2001, formado em 98. Então, em 99, entro nos quadros da OAB e, a partir de então, passo a advogar sempre na área empresarial e tributária, né? E sou um eterno curioso pela informática e pela tecnologia, né? Eu já passei durante, talvez, uns quase 13 anos agora, praticamente, lidando com startups, né? Então, muitas startups de tecnologia. Eu sou diretor jurídico da Renovation Week, que é o maior congresso, né? Conferência mundial de tecnologia e inovação. Então, eu lido com startup também no IBMEC, eu sou mentor jurídico de startups também lá, né, no escritório modelo, como advogado, mentor. Então, a minha curiosidade nessa área, né, por isso que hoje eu não estou falando de direito tributário nem empresarial. Ó. Fugir do tema empresarial e tributário para ir para a inteligência artificial. Isso aí. Bom, mas entrando aqui no que eu pretendo falar hoje, refletir, na verdade, né, é falar um pouquinho sobre o panorama atual dessa tecnologia, depois falar um pouquinho e algumas reflexões aqui quanto aos riscos da inteligência artificial generativa e, por último, comentar algumas propostas, algumas ideias que nasceram tanto da sala de aula, né, nesses 20 e poucos anos de sala de aula, e também de alguns institutos como Harvard, MIT e outras entidades internacionais que já se preocupam no presente agora com a aplicação da inteligência, porque nos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui para vocês, já existem escolas sem professor. Escolas regulares, sem professor. Não é curso técnico, não é curso de inglês, não. É primário, né? E já estão pensando em faculdade sem professor, só com inteligência artificial. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Aqui no panorama, eu falo um pouquinho dessa evolução da indústria, revoluções industriais que nós tivemos, e na verdade é só para deixar claro que a sociedade sempre se reinventou, né? Primeiro veio a energia hidráulica ali, o vapor, né, com a primeira revolução industrial, depois a revolução elétrica, né? Então sempre as funções mudaram, alguns empregos acabaram, né, foram extirpados
pela tecnologia, mas a humanidade, de certa forma, sempre se reinventou. Hoje, segundo a maioria dos autores, nós estamos na Revolução Industrial 4.0 e uma parte dos autores já fala até numa Revolução Industrial 5.0, né? 5.0. Hoje a justiça, não sei se todos sabem, né, possui um programa chamado Justiça 4.0, mas alguns, né, o ministro Cueva, que é o responsável no CNJ, eu estive com ele recentemente, e já se fala no 5.0. Né? Então, a justiça também está avançando na velocidade das revoluções industriais. Bom, dentro da Revolução Industrial é importante a gente lembrar também que o ensino, um aspecto do ensino é preparar também mão de obra, né, para o trabalho, né, para as atividades econômicas. É um aspecto do ensino, né? E o ensino também evoluiu. Então eu coloquei uma linha do tempo aí sobre a evolução da tecnologia do ensino, né? Então a gente sabe que Gutenberg, por exemplo, com a imprensa, né, com a grafia, com os livros, foi assim um paradigma que revolucionou a educação. Né? E isso foi ocorrendo durante todo esse tempo, até chegarmos hoje, como já foi falado aqui na palestra anterior, né, no painel anterior, da internet, né? Conectividade das coisas. Então, estamos nessa fase e agora chegando a uma fase mais moderna ainda, que é com a inteligência artificial. Aqui eu mostro um panorama que essa inteligência artificial, sem ser basicamente a generativa, porque a generativa é bem recente. Só que a inteligência artificial, na verdade, que existe hoje, ela é uma evolução, a generativa, né, é uma evolução da descritiva, diagnóstica. Né? Então, quem tem um smartphone, por exemplo, o smartphone vê se a gente está dormindo, a glicose no sangue, o smartphone, né, já tem uma inteligência artificial. Né? Então, o smartphone, o watch, né, o relógio inteligente, agora o anel inteligente também. E nesse quadrinho a gente vê que a tecnologia da inteligência artificial permeia praticamente todas as atividades econômicas. E, evidentemente, não poderia, né, deixar de permear também a educação. Aqui, né, eu já faço um levantamento que eu extraí da internet dos principais agentes de inteligência generativa. Então é importante entender que nós temos vários tipos de inteligência artificial, mas o foco aqui é a inteligência generativa, que é essa mais moderna. Né? Então aí tem um levantamento das principais, o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, tá? São as inteligências generativas aí, mais utilizadas. Né? E o que mostra para todos nós é que a velocidade de expansão das inteligências específicas é muito grande. Atualmente não é possível nem você dizer quantas inteligências generativas existem. Tem inteligência generativa para tudo. Para fazer vídeo, para fazer roteiro, para fazer plano de aula, né, para fazer apresentação de data show. Né? Então são uma variedade gigante de generativas. Né? E aí, diante desse panorama, aí a gente vê aqui notícias quanto ao Brasil. Né? Olha lá, Brasil ultrapassa a média global no uso da inteligência artificial. Então, o brasileiro, de certa forma, ele gosta muito de tecnologia. Né? Então, o brasileiro adota tanto as redes sociais, e infelizmente as bets também. Né? Eu tive a oportunidade de, representando o Instituto, participar da audiência pública lá da ADI 7721, né, das apostas eletrônicas, e conversar lá com o ministro Luiz Fux e demais conferencistas lá. E realmente é assustador, né, a capacidade que a inteligência artificial focada em gamificação tem de viciar os jovens e as pessoas. Né? Então é uma questão preocupante, e no Brasil nós temos essa média gigante. E aí, né, ainda nesse panorama, nós vemos que os tribunais também estão adotando a inteligência artificial. Foi falado aqui no painel anterior, e na verdade eu acho até que essa pesquisa aqui, essa notícia, ela está defasada, porque diz que são 66% dos tribunais. Né? Pelo que eu vi, acho que são 100% já. Né? Pelo que eu tenho de conhecimento prático aí, né? Uma velocidade muito grande, os tribunais começaram a adotar. E aí eu trago aqui, ó, o STF está adotando ferramenta de inteligência generativa. Tá? Então, hoje no STF, segundo o próprio Luiz Roberto Barroso, ministro, né? Não há processo que chegue no gabinete do ministro sem um relatório de inteligência artificial. Né? Ele já tem ali um relatório
um resumo do processo, classificação dos processos, bem como toda análise de admissão de recursos já é feito por inteligência artificial. STJ, idem. Né? Então, o STJ também já tem inteligência, e aí o ministro Cueva, né, Vilas Boas Cueva, ele é o presidente do CNJ, da comissão que aplica, né, as regras. Nós temos também uma resolução do CNJ, 615, que regulariza, né, para os tribunais, regulamenta, na verdade, para os tribunais o uso da inteligência. Então, é um caminho sem volta. Né? Se os tribunais superiores já usam e também o CNJ, né, já regulou, é a realidade que nós temos. Também a AGU já utiliza inteligência artificial generativa. É impressionante, eu conheci o software da AGU, é sensacional porque a AGU tinha um setor só de classificação de demandas, para saber se aquela demanda era um recurso, era uma contra-razões, né? Então tinha todo um departamento para analisar o processo quando chega e para que procurador queria. Né? E hoje não existe mais. Desativar esse setor, hoje é uma inteligência artificial que faz. Né? Então faz ação, faz pedido, faz petição, faz recurso, e o procurador ou o AGU ele só tem ali o trabalho de checar se não há uma falha, né, e assinar o documento. Então é impressionante como a generativa vem chegando. Bom, e por último os escritórios também. Né? Então aqui essa notícia fala sobre os advogados utilizando. Basicamente eu no escritório eu uso, né? No escritório a gente usa principalmente para fazer memoriais, réplicas, né? Petições iniciais ainda tem alguns erros, né? Recursos também, mas eu acredito que em pouco tempo a inteligência artificial generativa já vai ser capaz de fazer petições com maestria, né? Porque os memoriais, réplicas já ficam, né, num nível realmente espantoso. Bom, então essa é a realidade do bacharel em Direito. Né? O bacharel em Direito, por que eu estou mostrando isso? Esse é o panorama que um bacharel em Direito terá na sua vida profissional, seja na função que ele queira exercer, né? Como advogado, ou como procurador, ou como juiz, né? Ele vai lidar com a inteligência artificial que avança a passos largos. E aí passamos para os riscos da inteligência artificial. Então, primeiro aqui também uma pesquisa que para mim também já está defasada, minha experiência em sala de aula me diz que são 100% dos alunos, eu sempre pergunto, né? Eu sou professor da graduação, sempre mantenho umas 2 turminhas lá na graduação, e para as minhas 2 turmas de graduação, talvez 60 alunos, 100% uso inteligência artificial. Então a notícia aqui de 7 de cada 10, né? Uma notícia que pode estar um pouquinho defasada. Né? Então, na verdade, os alunos estão usando e sem qualquer tipo de regulação. Né? Eu vou mostrar aqui. Bom, e esse uso desenfreado traz um risco muito grande, né? Essa utilização quase que compulsiva da inteligência, sem você se dedicar ao raciocínio, resoluções de questões sem o auxílio da inteligência. Segundo o MIT, que é um centro de pesquisa, né, respeitável, há aí a possibilidade de uma dívida cognitiva, né, que ele chama justamente desse fenômeno da pessoa perder a capacidade de raciocinar sem o uso da inteligência. Né? Então, a gente observa isso, né, na sala de aula. Eu, quando passava, né, petições para serem elaboradas, os alunos quebravam a cabeça, né, para elaborar a petição. Às vezes demorava um dia para elaborar uma petição bem feita. Hoje, ele faz em 1 minuto. Bota na inteligência, só que aí vem a pegadinha, né? Como professor a gente faz isso, né? Eu deixo fazer, já sei que vai usar a inteligência, né? Aí no dia seguinte, na outra aula, eu falo, pessoal, agora sem celular, vou dar um problema igual, mudo os dados e peço para resolver. Quem acerta? Ninguém acerta nada, nem sabe nem como escrever o nome na petição, não sabe nem como começar a petição. Então isso é muito ruim. A gente brinca e tal, eu chamo a atenção deles, olha, o seu cliente, quando sair uma decisão, vai querer que você explique por que o juiz deu aquela decisão. Se a inteligência pensar por você, você não vai conseguir explicar para o seu cliente. Não vai pedir para a inteligência explicar para o seu cliente, né? Então, é isso. Então, esse estudo do MIT é um estudo com 200 e poucas páginas, né, bem profundo, que fala das conexões cerebrais. Então, é um estudo neurológico também bem interessante. A Unesco também já observou essa questão,
dos problemas que a inteligência, o uso da inteligência artificial traz, e criou uma espécie de um guia, né, que muitas faculdades vêm utilizando lá fora. Tá? Então esse guia ele foca no uso responsável da inteligência artificial, né, trazendo aí justamente que o professor, a instituição de ensino, deve colaborar para ensinar aquele aluno, aquele estudante, a usar com responsabilidade, né, com critérios de ética, para evitar plágio e outras questões. Então esse guia é bem interessante também, é robusto, né, mas é um caminho talvez aí de uso. Mas aqui é só para sinalizar esse risco que traz. Também trago aqui, aí já focado no ensino especificamente, né, porque tudo que eu falei até agora serve para qualquer área, não só direito, né, mas esse estudo de um instituto do Beckman Klein Center, lá de Harvard, é um projeto, na verdade, que tem uma série de estudos, né, eu sou professor verificado lá em Harvard, então eu recebo o material, e é muito interessante, porque as faculdades americanas, né, principalmente as de ponta, todas elas elaboraram guias, né, de conduta. É uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né, mas lá fora todas elas elaboraram guias para que o professor e os alunos possam ali ter algum tipo de limitação no uso, principalmente pelos dados sensíveis da faculdade. Né? O aluno não pode usar livremente qualquer inteligência. Então isso é interessante. Então esse estudo foca muito em direito, e a principal preocupação deles são justamente analisar as decisões judiciais elaboradas por inteligência artificial, né, que nos Estados Unidos, como tem esse critério de liberdade entre os estados, né, maior autonomia, cada estado segue uma regra. Né? E também o viés da programação. Né? Então, a preocupação de Harvard é justamente saber como está sendo programada a inteligência. Se ela tem algum preconceito de gênero, raça. Né? Então, isso é bem interessante, é uma preocupação na transparência da programação, que Harvard diz que existe muita falha. A gente vê isso no próprio algoritmo das redes sociais. Né? O que está se discutindo hoje, lá no Supremo, é justamente essa falta de transparência de como os algoritmos da inteligência das redes sociais distribuem a informação, né? A fake news e tudo mais. Bom, aqui uma constatação que é mundial, é do Conversation, né? É também um portal estrangeiro que levantou no mundo que o ensino superior ignora o impacto das inteligências artificiais. Né? Então, na verdade, falta regulação, falta critérios de uso. Né? Isso não é um problema só do Brasil, é do mundo todo. Nesse ponto, nós estamos aí andando no mesmo passo do mundo, de certa forma. Né? Então, falta regulação para a gente. E aqui eu trago, eu acho que a última notícia aí do panorama, né, dos riscos, na verdade, uma tendência que existe bem forte, né, de divulgação, de que cursos de longa duração, como Direito e Medicina, não serão mais necessários. Né? Então a gente tem aqui o Jad Tarif, que é o ex-executivo do Google, e vários outros falam isso, tá? Dizendo, olha, para que você estuda? Esquece isso. Né? A inteligência vai solucionar tudo. Né? Então é uma preocupação. E, por fim, né, uma notícia de ontem, na verdade, mas eu quis colocar porque eu achei bem interessante. Né? Entrei lá nos sites americanos e todos estão observando o que vai acontecer com essa Alpha School, né, que é uma escola que trocou os professores por inteligências artificiais. Né? Afastou completamente o uso de professores, o curso só tem 2 horas por dia de aula, com inteligência artificial gamificada. Então, aquela história de ganhar presentinho, diamantinho, carinha, né, a gamificação chegou à educação também e os alunos adoram. Né? Então, o curso já está com acho que 19 unidades que eles estão criando. Né? Nos Estados Unidos, eles querem fazer uma linha da Califórnia até Nova York, de várias unidades, e parece que a demanda é grande, né, para você ter um colégio sem professor que você estude só 2 horas por dia. Olha que coisa, né? Será que vai dar certo isso? Não sei, né? Não sei, mas aqui é só para demonstrar o risco que nós temos aí sem uma regulação. Nos Estados Unidos é importante lembrar que lá a regulamentação da educação é mais fluida, né? Até depende de estado. Inclusive, alguns estados não autorizaram a abertura desse colégio. Né? Então, é uma questão ainda em aberto nos Estados Unidos, mas realmente eles estão criando várias unidades. Bom, diante
né, de todo esse cenário, desse panorama, já passei meu tempo, né, então vou... Opa, até passei aqui rápido. Então perfeito. Bom, diante desse panorama e dessa complexidade e dessa realidade que nossos alunos estão vivendo e vão viver após terminar a faculdade, eu pensei e selecionei aqui, com base, claro, nos estudos da ONU, do MIT, de Harvard, algumas propostas, né, ou recomendações que deveriam ser seguidas aí, tanto pela instituição, quanto pelos professores, quanto também pelos alunos, né? Então, o primeiro ponto aí para as instituições de ensino seria definir diretrizes institucionais claras sobre a inteligência artificial generativa, né? Que é o grande problema hoje, a generativa, as outras nem tanto. Então, caberia às universidades a estabelecer qual tipo de inteligência você pode usar. Eu acho que uma tendência, até para se manter, né, a confidencialidade ali dos dados dos alunos e tudo mais, seria que se criar uma inteligência própria de cada instituição. Né? Hoje isso é fácil, né? A gente tem códigos abertos, então uma tendência é as faculdades poderem criar suas próprias inteligências generativas. Né? Depois, criar políticas de governança e ética, evidentemente, quanto à questão do plágio. Né? Hoje já tem inteligência artificial que mascara o plágio feita por outra inteligência, e isso hoje é difícil de descobrir. Realmente tem inteligência artificial para descobrir que se tem plágio ou não, mas já tem outra inteligência para enganar a inteligência que tentou enganar. E assim vai, né? Então, o negócio está complicado. Isso aí, justamente isso. Garantir a inclusão e a equidade, então, foi falado aqui na palestra anterior, no painel anterior, que é uma preocupação de todos nós, né, e das instituições também, de educação, de garantir aí que todos tenham acesso à tecnologia, né? Então, não pode ser possível, por exemplo, a conviver com alunos em sala de aula que têm dinheiro para pagar a mensalidade de uma inteligência artificial e outros que não têm. Né? Então, deve caber à faculdade, aí, à instituição de ensino, garantir acesso a todos igualmente. Né? Revisão dos currículos, né, foi um tema que se falou aqui também, então é fundamental que os currículos abordem isso. Né? Algumas faculdades já têm inteligência artificial no direito, né, mas como curso de extensão, mas eu até agora não vi nenhuma com a inteligência artificial dentro da grade, né, e é interessante que isso também seja abordado. Bom, quanto aos docentes, a capacitar, né, os professores em tecnologia. As faculdades hoje correm atrás disso, mas a grande parte dos professores são autodidatas, né, nessa questão, vão estudando. Eu, por exemplo, vou estudando tudo que aparece para mim, né, mas é claro que deveria ser institucional, mas cabe ao professor aí sempre estar se aperfeiçoando. Promover uma avaliação contínua dos resultados acadêmicos, né, eu tento fazer isso e é interessante, porque a gente sabe que os alunos estão usando a inteligência, então a gente cria avaliações mais difíceis para a inteligência. Né? Então, avaliações de ponderação de pensamento, de críticas, de conjugação de pensamento de vários autores, isso dificulta bastante que a inteligência aborde. Né? Ela sempre deixa a dica para a gente lá que for usar a inteligência, né? Porque ela alucina um pouco, por enquanto. Né? Então, por enquanto, dá para o professor avaliar. Adotar práticas pedagógicas monocêntricas, né? Que seria justamente mesas de trabalho, não deixar o aluno trabalhando sozinho, trabalho de grupo, né? Sempre tentar de alguma forma ali fazer a interação dos alunos para que ele saia um pouquinho ali do virtual e entre no presencial convivendo com os seus colegas. Né? Depois estimular a metodologia ativa e colaborativa, né, que vai nesse sentido, mas são nos estudos, né, a metodologia ativa, existem vários métodos, vamos dizer assim, mas a sala invertida é uma bem interessante, que o aluno estuda em casa e depois ele vai para a sala e dá uma aula para a gente sobre aquilo que ele estudou. Então isso é importante porque a inteligência artificial, né, não vai conseguir ajudá-lo lá no dia da aula, onde ele vai ter que explicar o que ele entendeu. Então aí não tem jeito. Agora, se mandar fazer por escrito, é um gênio. Né? Faz tudo. Agora, presencial, ali falando, é mais complicado. Bom, e para os alunos? Aí são várias dicas que eu dou para os alunos, né, mas eu selecionei 4 aqui. Usar aí como apoio a pesquisa e não como atalho, né? Então, usar sim como uma extensão, né? E não como um facilitador completo ali da realização das tarefas, né? Evitar esse déficit cognitivo, que seria usar sempre a IA,
né? Então você deve usar com moderação a inteligência artificial. Depois, aproveitar aí para o desenvolvimento acadêmico, né? Hoje eu brinco com os alunos que eles têm uma vasta possibilidade de estudar idiomas, né? E estudar em outras faculdades internacionais, ler artigos internacionais, porque a IA pode resumir, pode fazer ali a tradução em tempo real para eles. E também exercitar as simulações práticas, né? Eu sou professor do núcleo de prática, né? Então a gente incentiva os alunos a produzirem os próprios casos que a gente analisa, né? Então a gente analisa casos reais, mas também pede para os alunos lá em cooperação criarem seus casos e até usando a inteligência, desde que, né, saiba ali resolver o problema. Bom, desculpa, passei um pouquinho do horário, passei muito do horário, né? O presidente deixou, então tive a autorização do presidente, mas mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre um prazer. Deixo aqui os meus contatos. Deixa eu... não, passei errado, né? Deixo aí meus contatos para quem quiser continuar esse papo, né? Então eu estou em vários grupos de pesquisa, né? Faço parte de várias comissões e estou sempre à disposição aí para trocar ideias, porque realmente esse tema é muito dinâmico e pelo tempo exíguo aqui não dá para aprofundar mais. Mas muito obrigado mais uma vez, presidente, a todos os palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, professor Leonardo, mais uma grande aula aqui para nós. A gente pede desculpa, né, a todos os palestrantes, porque é muito difícil, né, expor um tema que as pessoas estudam durante anos e têm um profundo conhecimento e ter que enxugar. Então a gente pede desculpa a todos vocês, né, a todos os palestrantes, mas, né, tem que ser assim, senão o evento não vai. Eu queria passar então a palavra à professora Letícia Ávila, mais outra vizinha de porta, de outra instituição, mas também trabalhamos juntos aí muitos anos em outra instituição, vizinha de porta. Minha amiga, muito obrigado, uma honra tê-la conosco aqui, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Me sinto mais honrada no final, para fechar esse primeiro encontro, porque eu pude assistir a todas as palestras e perceber e constatar tão grande e tão valiosa foram as palestras. Então, eu me sinto mais honrada ainda, porque todos os palestrantes são membros da comissão, né? Então, isso é uma grande honra ter pessoas desse nível aqui. Eu vou dar sequência ao professor Leonardo, mas dizer que o professor Leonardo é um expert. Eu sou uma curiosa e vou falar também de inteligência artificial. Obrigada, né? Agradecer ao professor Cláudio. Nós trabalhamos juntos numa instituição em 2002. E época em que os diários eram feitos manuscritos. Lembra disso? A gente escrevia o diário à mão, colocava todas as ressalvas, entregava e a secretária ia lançar as notas, etc. Né? Bons tempos. Então, eu vou falar do impacto da tecnologia nas relações de trabalho e no direito do trabalho. Eu vou ter que falar também, né? Vou dar uma sequência ao professor Leonardo, falar das revoluções industriais, porque já é sabido e já é do conhecimento a substituição do homem pela máquina. Então, lá em 1760, na primeira Revolução Industrial, que ficou restrita à Inglaterra, já houve a substituição do homem pela máquina. A segunda revolução, que ela já migrou para a Europa, Japão e América do Norte. Essa substituição ainda maior. No Brasil, só chegou na terceira revolução, que foi na década de 1950, quando o então presidente era Getúlio Vargas, nesse período eleito pelo voto popular, mas ele tinha vindo de 1930 a 1945, com aquela ditadura do Estado Novo, em que ali foi instituída a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Então, até então, nós tínhamos leis esparsas que falavam sobre alguns direitos do trabalhador, mas essa compilação só em 1943. E com a substituição do homem pela máquina, houve o êxodo rural. O homem saiu do campo, indo para as cidades, buscar trabalhar nas fábricas. E nessa época, a exploração da mão de obra. Então, o homem era explorado, a mulher e crianças, que naquela época também trabalhavam com jornadas de 14, 16 horas. Daí,
a necessidade de ter leis para falar sobre jornada, para falar de condições de trabalho, enfim. Então, o Brasil entra na Revolução Industrial apenas na terceira. Hoje nós já estamos na quarta Revolução Industrial, que é a 4.0, que é a Revolução Industrial que iniciou em 2011, onde vem a tecnologia. Então, o homem não mais substituído só pela máquina, mas também pela tecnologia. Antes, lá na primeira Revolução Industrial, nós tivemos um impacto no meio ambiente, que eram as máquinas, as fábricas que traziam aqueles malefícios para o ambiente. Agora, não mais isso. Então, nós temos que ter todo um cuidado com o uso dessa tecnologia. Eu acho que o professor Leonardo ele é assim, bem favorável, porque ele é, vamos dizer assim, bem moderno. Eu sou mais antiga. Eu estudei e me formei na década de 90. Nessa época não tinha internet, gente. Nós estudávamos pelo velho livro, né? O meu código era todo rabiscado. E era tudo meio que artesanal nessa época, né? E Vários códigos. antes. Verdade. E quando eu me formei, não tinha internet ainda. Eu sou da época, não sei se alguém aqui é dessa época, que nós íamos no fórum e eram umas caixinhas de sapato com fichinhas. Fechamento. E o serventuário, cada um era responsável por um número. Então, quando o teu processo era aquele número, você sabia que ia ser do Jorge. Você ia lá falar com o Jorge, né? Então, era aquela coisa mais humana que hoje não tem. Hoje é tudo, são números, não tem ninguém responsável por processo nenhum, você vai na vara, aquela coisa meio que fria, vamos dizer assim. E o professor bem disse, com relação à inteligência artificial, o aluno hoje ele monta uma petição inicial pela inteligência artificial. Agora eu quero ver na prova da ordem. Como é que ele vai fazer a peça? Ele não vai saber. Quando eu estudei para a prova da ordem, eu estudei sozinha, não fiz cursinho, e eu fiz na área trabalhista, eu fazia inicial, petição, blá, 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 à mão, manuscrito, porque eu sabia que na prova da ordem eu ia fazer. E eu já atuava, eu já trabalhava. E assim foi muito mais fácil. Então, o aluno hoje que vai usar a inteligência artificial para elaborar peça, ele vai ficar mais complicado ele passar na prova da ordem. Então, o que seria, vocês devem saber muito mais do que eu, porque como eu disse, eu sou uma curiosa, a inteligência artificial, ela é formada por algoritmos. E esses algoritmos, eles são alimentados pelo homem, pela cognição humana, que ele vai ali armazenando padrões. Então, se você joga ali, que na verdade o nome é o prompt, né? Se você joga com grandes informações daquilo que você quer, aí vai vir dentro do padrão que você busca. E a internet é assim. Se você vai pesquisar na internet, você sempre pesquisa sobre aquela linha, você começa a aparecer aquilo para você direto. Não sei se vocês já perceberam isso, não é? Então, se você vê política, tudo de política vai aparecer. Se você fala parte jurídica, vem tudo de parte jurídica para você. Então, na verdade, são padrões que você coloca ali. Então, a inteligência artificial, ela tem que saber usar. E qual é o impacto disso nas relações de trabalho? Inúmeros. Muitas profissões já acabaram, outras até 2030 vão acabar e outras vão precisar se modernizar, porque senão vão acabar também. Hoje, por exemplo, banco, você vai muito pouco ao banco. Você faz tudo por aplicativo no seu smartphone. Você não precisa nem de outra ferramenta. E com isso, a minha agência não tem mais numerário. O que significa? Não tem mais o vigilante. Então, quantas pessoas saíram? Eram 12 caixas embaixo e 12 em cima. Hoje só tem 5 que não saca. Você vai ali para fazer outras funções. Então, o caixa bancário daqui a pouco também não vai ter. O revisor de texto é outra extinção, né? Você joga o texto, a inteligência artificial coloca ele ali perfeito. Bem perfeito. É tradutor e outras profissões. E vão surgir novas profissões, né? Que é o cibersegurança, que é o marketing digital, né? Outra coisa também, gente, há 14 anos atrás, eu comprei um apartamento e mandei fazer todos os móveis projetados. Foi lá uma moça, mediu tudo, tá? E ela fez o projeto, levou lá 15 dias. Hoje você vai numa loja com a planta do teu apartamento, você sai dali com tudo montado. Tudo.
Inteligência artificial. Com o tamanho da parede, ela vai montar um projeto. Não gostei. Ela faz outro. Minutos. Então, a coisa é muito rápida, é muito célere. Isso meio que me amedronta, né? Então, assim, para o advogado, ele usa isso, eu acho que nunca vai ser extinta a figura do advogado, a figura do bom escritor, porque fala, vai fazer livro até com inteligência artificial, você bota ali inúmeras, dentro do seu prompt, informações, vai sair um livro de romance. Nunca. Eu sou contra isso, por exemplo. Professor Cláudio, que é uma referência de direito tributário no Brasil, ele foi meu colega, não foi meu professor, mas eu sei o quanto ele é magnífico. Foi professor do meu marido. Né? Mas o quanto ele é magnífico. Como que vai fazer um livro à altura? Não, porque vai faltar a experiência, vai faltar aquela coisa do calor humano, né? Que não vai ter, que é a frieza da inteligência artificial. Então, eu venho mais fazer uma crítica do que fazer... vou dizer que eu não uso, eu uso inteligência artificial. Por exemplo, antigamente, aqui que é mais antigo vai lembrar, nós tínhamos livros de jurisprudência, né? Que você ia lá procurar. Hoje você joga e pede, eu quero uma jurisprudência de uma doméstica que trabalhou sem carteira anotada, vai lá, vem modelo. Tudo, vem modelo de petição, vem, se você quiser, né? E vem a jurisprudência ali. Então, isso facilitou? Sim, facilitou. Bastante. A parte da pesquisa do direito também. Só que eu acho que a petição inicial tem que ser o caso concreto à lei. Eu sou antiga. Não faço receita de bolo. Cada petição inicial é uma petição inicial, é uma história que eu vou colocar ali todo o meu empenho para que o juiz que... Meu pai dizia assim, meu pai, ele se modernizou na época dele, né? Porque meu pai é muito antigo, ele era doutor em Direito Penal, formado pela Federal, na época que tinha ainda o doutorado lá atrás, Faculdade do Brasil, que era chamada assim, na época da máquina Hamilton. Então, quando veio a IBM Esfera, ele adquiriu. Então, aquilo era moderno pra caramba. Era uma ostentação. E o meu pai falava assim, eu não gosto muito dessa máquina, não. Ele tinha um negocinho que usava assim para apagar quando você errava, ou uma borrachinha que tinha um negocinho assim, para limpar, né? E ele não gostava muito da IBM Esfera, não. Mas ele se modernizou. Hoje, ele ia ficar apavorado com isso, né? Se ele fosse vivo. Mas ele ia tentar, porque ele era um homem assim, à sua frente. Mas as petições iniciais do meu pai, eu tenho algumas guardadas, era verdadeira aula de direito. Porque ele escrevia, eu aprendi muita coisa com ele, porque até hoje, gente, quando eu faço uma peça, uma defesa, um requerimento, eu gosto de despachar. Porque a petição está lá fria, mas eu vou lá falar para o juiz quem é o meu cliente, o que aconteceu de verdade. Gente, isso muda tudo. Tudo. Eu tive um processo, eu sou advogada militante, né? Por isso que eu falo muito da carta prática. Eu tive um processo em Magé, que são 29 réus. Eu estava na área criminal, que de vez em quando eu dou um pulo lá, porque casa veio do meu pai. Então, eu fiz uma revogação, e são 29 réus, uns presos, o meu cliente não era preso, mas iria ser. E eu fui lá, estava foragido, e eu fui lá despachar com a promotora, antes dela opinar. E foi a única revogação que foi aceita. Foi a minha. Porque eu acho que eu fui a única que fui lá despachar para dizer que o meu cliente era isso, era aquilo, era primário. Porque eu acho que ali você demonstra, tá certo, tem que estar escrito ali. Mas o calor humano, acho que alguém falou hoje mais cedo aqui, acho que foi a professora Carla Donzel, que eu acho que isso muda. Você passar, né, toda a humanizar, né? Então é isso, gente. Então a inteligência artificial, ela veio, extinguiu muitas profissões dentro da área trabalhista, dentro do direito do trabalho, vai criar tantas outras novas, mas tem que ter todo um cuidado para usar a inteligência artificial, principalmente quem é aluno, porque não vai aprender. A inteligência artificial, ela faz para você. Ela pega o peixe e te dá. Eu acho que você precisa ter o anzol para você aprender a pescar. Depois que você sabe pescar, aí não tem problema não, você diz que vai pescar e compra o peixe na peixaria e chega com ele. Agora, você tem que aprender a fazer. Aí eu não vejo problema. Então, utilizar a inteligência artificial como uma aliada, como parceira. Não ela fazer tudo para você, porque eu acho que aí a gente vai pecar muito
no que é o bom direito, no que é ser um bom advogado, ser um profissional. E quem é aluno, que vai passar pelo exame da ordem, não pode estudar por inteligência artificial. Você pode até pegar a primeira peça lá para você ter um modelo, mas você tem que fazer a peça. E faça manuscrito, porque lá a prova é manuscrito, você não vai digitar. Porque esse negócio do aluno, né? Hoje, você já viu como é que aluno passa o WhatsApp para você? É tudo abreviado. QVC, tá. A gente nem entende. Eu não entendo essa linguagem. Professor, você escreve tudo certinho. Porque eu escrevo por extenso. Aí como é que vai fazer uma prova da ordem assim, gente? Tudo abreviado. Vai ficar agarrado. Não vai passar. Gente, é isso. Eu não vou me estender, porque hoje nós passamos um dia maravilhoso. Adorei estar aqui com todos vocês. É isso. Obrigada. Ela disse que ia falar 45 Falei que ia minutos. falar Eu estou aqui empolgado para ir para esses 45. Pedir a palavra aqui ao professor Cláudio, pelo nosso presidente, pelo seguinte. Primeiro eu queria relembrar que dia 15 é o prazo para entregar os artigos do livro. Eu acho que isso tudo que a gente falou aqui dentro de um livro vai dar certo. Nossa, vai ficar lindo, né? Muito bom. E veja bem, corroborando com tudo que está sendo dito aqui, eu acho que o brilhantismo do saber é o que seduz o seu cliente a estar com você. É o que seduz as pessoas a estarem ao seu redor, ouvindo você falar, né? Eu quero falar duas passagens. Uma, essa semana agora, me liga um advogado do escritório perguntando: Alexandre, você está aí em cima? Eu falei: estou. Meu escritório é Rio Branco, com 7 de setembro, bem na esquina. E nós somos tributaristas. Ali tem as duas procuradorias, né? Tanto o município quanto o estado. Não, porque tem um senhor aqui, que eu estou falando com ele por intermédio do tradutor. É um americano que está com problema de IPTU. Eu falei: sobe com ele. Quando eu simplesmente eu disse que ele era bem-vindo no meu escritório e perguntei no que eu podia ajudá-lo, o olho dele abriu desse jeito e falou: você fala inglês? Aí eu falei: falo sim, senhor. No que eu posso lhe ajudar? Não, porque eu não consigo nem perguntar onde é o McDonald's, porque ninguém consegue me responder na rua. Então veja o déficit educacional que tem o nosso país. Aí a inteligência artificial eu uso, mas é lógico, e a minha é aquela paga, né, justamente para não ficar muito emocionada, né? Ela responde umas coisas, cria, né? Mas tem um nome para isso, Leonardo? Alucinação. Alucina e mete ali, o STF disse isso. A Suprema Corte do Washington falou e é isso. Ela fala, ela inventa. Mas o fato é que, primeiro, o brilhantismo do saber. O simples fato de você ter um inglês de intermediário para avançado já te tira, né? Impressionante. Não sou proficiente, longe disso, mas eu consegui dar um bom dia e expliquei a situação e o cliente é nosso. Ponto. Já resolvemos, inclusive, o problema. Fizemos a diferença. E aí eu quero dividir com vocês uma questão que eu li, se eu não me engano, foi eu não lembro, a revista científica da Universidade de Londres, da principal Universidade de Londres, mas que seja, os servidores que nos entregam a inteligência artificial, em algum lugar isso tem que estar armazenado, né? Eles estavam na China. E a China expulsou eles de lá e eles foram para o Paquistão. Por quê? Por conta do consumo da energia elétrica. Falei os países certos, Leonardo? Não é? Hoje, a energia o consumo subiu em quase 170% da energia elétrica do mundo. E a inteligência artificial e seus servidores já consomem uma boa parte da energia que nós consumimos sem ela. E aí eu queria convidar, não quero ser mensageiro do apocalipse, mas eu quero convidar, assistam ou leiam o filme chamado A Rebelião das Máquinas. Lembre de Sarah Connor, John Connor, lembra deles? Tem um certo momento que alguém diz assim, eu não vou dar spoiler porque eu quero que vocês vejam. Vai lá e puxa a tomada. Quando meteu a mão na tomada, soltou um choque, fechou-se todas as portas e o ser humano não podia passar daquela porta para dentro. Por quê? Porque a inteligência
dizia: eu faço tanto por eles que eles não têm o direito de me desligar. Não tenho o direito de me desligar, porque eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor. Aí, o Léo botou aí, professor, eu sou tudo isso, então você não vai me desligar. Então, veja, eu não acho que isso nunca vai acontecer, ainda que lá nesse prédio, né, eu tive a curiosidade de pesquisar, Cláudio, lá nesse prédio só tem ser humano no primeiro andar, na recepção. Unicamente, porque aí é um big build, né, um prédio assim que eu não sei nem contar quantos andares tem, que é tudo servidor. Então, do primeiro andar para cima não tem mais seres humanos. Então, você imagina você querer passar o seu crachá e você não passar da porta para dentro. É muito simples, pô. Se a inteligência artificial raciocinar dizendo que você está entrando daquela porta para lá para fazer alguma coisa contra o bem da humanidade, né, em aspas, ele não deixa você passar da porta. Então, veja, finalizando, acho sensacional a inteligência artificial porque é muito legal você criar os prompts, experimenta, estudar o tema, preparar uns 20 prompts da sua cabeça e pedir ajuda a ela. Aí sim. Mas se você não souber preparar o prompt, não adianta de mais nada. Obrigado, presidente. Alô? Bom, eu queria agradecer os palestrantes e passar a palavra à doutora Carla Veiga para as suas considerações finais, depois para você, e a gente finaliza o nosso evento de hoje. Temos a posse do doutor Marcelo, professor Marcelo Massot ou Mazot? Mazot. Bom, eu acho que nós tivemos hoje um dia maravilhoso, né? Com temas muito relevantes, atuais. Eu quero parabenizar todos, né? Todos os palestrantes e dizer que eu acho que a gente já pode pensar, né? Num segundo seminário, né? E vamos continuar nossos trabalhos. Acompanhe, tá, o Instagram da comissão, sege.oabrj, tá bom? E procurem participar, né, conosco dos trabalhos, tá bom? Opinar, dar ideias, tá bom? E obrigada pela presença. Presidente, primeiro eu vou reiterar a qualidade do seminário, né? Parafraseando o próprio presidente, a prata da casa, né, que é um termo usado nos esportes, né, ou no futebol, ou no vôlei, né, aquele pessoal criado dentro da própria casa pode entregar uma situação assim que te leva a um título mundial, né? Eu acho que aqui facilmente a gente faz um título mundial com esse timão que a gente tem aqui. Então, assim, é até difícil de dizer, mas puxando brasa para nossa sardinha, sem pena de errar, eu acho que a gente está bem à frente nos conteúdos, na criação, na vontade de vencer, até porque o nosso tema, eu acho que ele aborda, sem sombra de dúvida, qualquer outra comissão que está aqui dentro da ordem, né? Sem ensinar jurídico, sem ensinar o jurídico, né? E a mim, inclusive, né, que nós temos uma reunião até na quinta, que é de transporte rodoviário de carga logística e armazéns, que é a minha área de atuação na diretoria jurídica que eu tenho, que me cabe. Então, pessoal, replicando o que disse a doutora Carla, ensinojurídico.oabrj@gmail.com, nosso e-mail, né? Está no edital. Creio eu que a gente consiga cumprir o nosso prazo do dia 15, entregando todos esses artigos e finalizada toda a parte de organização do livro, a gente pode vir já com outro evento de apresentação do livro. Olha só que situação legal, retomarmos esses temas, né? Porque algumas coisas que eu ouvi eu já estou querendo aproveitar no meu artigo, que já está até pronto, mas eu falei, vou aproveitar mais alguma coisa. Então, gente, muito obrigado, a gente se sente muito lisonjeado, e eu, né, pessoalmente me sinto muito lisonjeado por poder mais uma vez ombrear com meu amigo, meu irmão, meu presidente, Cláudio Carneira, que é missão dada, missão cumprida, chamou, a gente vai, né, presidente? E tenham todos um fim de tarde aí sensacional e até a próxima. Deus abençoe. Senhoras e senhores, eu vou finalizar aqui o evento, a gente vai dar posse ao querido amigo professor Marcelo Mazot, mas aí a gente já vai encerrar logo a mesa aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco aqui,
principalmente aqueles que puderam, né, estar o dia todo, agradecer a todos os colegas que estão nos assistindo pela internet, agradecer a esses palestrantes maravilhosos que nos deram aqui grandes aulas, e esse foi o objetivo da comissão, né? A gente tem tanto profissional de excelência dentro da comissão, e por que a gente não ia fazer um evento com os membros da comissão, se todos são professores, palestrantes nacionais e internacionais? Nós resolvemos colocar os membros para palestrar. Claro que não estão todos aqui, né? Muitos não puderam por causa de agenda e tal, mas os que puderam representaram magnificamente a nossa comissão. Então a gente fica muito feliz pela presença de vocês. Eu queria agradecer ao meu amigo, meu irmão Alexandre Aires, que nos ajuda de uma maneira muito significativa, muito importante, sobretudo pela coordenação do livro. Agradecer a querida amiga e agora a minha irmã também, porque assim, eu sou muito grato àquelas pessoas que me ajudam, né, assim, sobretudo de forma desinteressada, né? Então, doutora Carla, muito obrigado. Doutora Carla teve um esforço ímpar aí na coordenação do seminário, então se esforçou muito para que isso aqui desse certo, e deu, né? Claro que com o brilhantismo de todos vocês, né? Mas deu certo, a gente fica muito feliz. E muito obrigado a todos vocês. Então a gente encerra o evento agora, mas por favor não vão embora não, porque eu queria convidar o querido amigo professor Marcelo Mazot para tomar posse aqui conosco, passando a integrar a nossa comissão, mais uma aquisição de peso aqui. Instagramável, hein? Com certeza. Bom, agora sim, encerramos aí o nosso evento. Muito obrigado a todos os presentes. Vamos fazer uma fotinha aqui.